Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Improvisando. Galera, esse daqui é o primeiro vídeo de podcast aqui no canal do Improvisando. Mas antes, galera, já deixa o seu like, se inscreve nesse canal. É muito importante você ativar esse sininho, tá? Porque você ativando esse sininho, você não perde nenhum vídeo no canal. Vou te explicar. O YouTube, quando você ativa esse sininho, o YouTube, ele te notifica, tá? E você recebe o vídeo, tá? Ele notifica o vídeo. Então você não perde nenhum vídeo no canal, ok? Então ative o sininho, isso é muito importante, ok? Já deixa o seu like para ajudar aí, galera. Compartilhe para outras pessoas assistirem, porque esse vídeo tá dando muito trabalho para fazer. Eu não sei nem o que eu tô fazendo, mas enfim. Galera, hoje o podcast, nosso primeiro podcast, a gente vai falar sobre iluminismo. Mas antes, eu queria falar que eu tenho um outro canal de podcast, que é o canal que eu uso no site Roxinho. Vou falar, Twitch, tá? Se você quiser conferir meu podcast, que eu falo sobre, não de conhecimentos gerais, a gente fala de diversos assuntos lá. A gente fala sobre política, a gente fala sobre jogos. Se você quiser conferir, o link está na descrição. Aí você vai lá, podcast, e vai lá, assista o nosso podcast, ok? Lá não tem nenhum podcast, porque a Twitch exclui automaticamente o nosso podcast depois de 14 dias sem gravar podcast. Mas voltaremos com o nosso podcast lá no podcast comigo, ok? Mas enfim, nossos podcasts aqui no Improvisando a gente faz sobre conhecimentos gerais. E hoje, de conhecimentos gerais, a gente vai falar de história, sociedade e cidadania. Um dos conteúdos, né? A gente vai falar sobre iluminismo, ok? Então, bora lá. Ok, vamos lá. Galera, prestem bem atenção no que eu vou falar. Antes de mais nada, eu quero falar sobre a Wikipédia, tá? A Wikipédia, galera, é uma enciclopédia multilingüe, online, livre, colaborativa, ou seja, escrita internacionalmente por várias pessoas comuns de diversas regiões do mundo, todas elas voluntárias, ok? É por isso que esse é o fator que distingue a Wikipédia de todas as outras enciclopédias. Qualquer pessoa com acesso à internet pode modificar qualquer artigo, e cada leitor é potencial colaborador do projeto, tá bom? Galera, porque a Wikipédia, ela não tá patrocinando, eu queria, ok? A Wikipédia não é um lugar tão confiável, mas é um lugar que, se você tiver uma dúvida, você pode estar pesquisando, ok? Enfim, vamos falar sobre o iluminismo. Galera, o iluminismo ou ilustração foi um movimento de ideias que se desenvolveu na Europa, tá? No século 1500. Opa, falei errado. É no século 17, ok? E que continua influenciando o mundo atual, tá? Mas o que os iluministas acreditavam, né? Qual que era para eles o valor supremo? Galera, a razão era para os iluministas o valor supremo só por meio da razão e da sua aplicação, isto é, do ato de pensar, a humanidade alcançaria a luz, o esclarecimento para os iluministas. A maioria das pessoas estavam mergulhadas na ignorância. Naquela época, as pessoas eram mais ignorantes. Hoje nem tanto, mas existe ainda os ignorantes, ok? No fanatismo religioso, só a razão as esclareceria, ok? Para os iluministas devia-se duvidar de tudo o que era aceito, porque tinha sido sempre assim. Era tipo uma tradição, tá? Ou porque tinha sido dito por qualquer outro poder e prestígio, galera. A gente chamava isso de autoridade, tá? Eles opunham-se, tá? Portanto, ao conhecimento baseado na autoridade e na tradição, eu opunho a busca de um novo conhecimento baseado na razão, ok? Galera, a gente falou aqui o que é o iluminismo, tá? A gente falou que o iluminismo deriva do fato, galera, que os homens que fizeram esse movimento, o iluminismo é um movimento, verem assim mesmos como os defensores da razão, da luz, contra as trevas, da tradição e autoridade. Resumindo, o iluminismo é isso. Galera, vamos falar agora sobre o progresso, o otimismo e Deus no movimento do iluminismo, ok? Galera, é assim, ó.
Os iluministas acreditavam que a razão conduziria os seres humanos ao progresso. Com o passar do tempo, a ignorância, fruto da irracionalidade, desaparecia e teríamos então uma humanidade esclarecida, ok? Então era isso que era o progresso para os iluministas. Agora a gente vai falar sobre os ultimistas, tá? Essa crença no progresso constante da humanidade os fazia otimistas. Então, todo esse progresso que eles tinham, da razão conduzida dos seres humanos, no progresso, fazia que esse progresso tinha otimismo. Eles tinham otimistas, porque eles pensavam positivo sobre progresso, ok? A maioria deles acreditavam em Deus, o relojoeiro, que eles naquela época chamavam de o relojoeiro do universo, ok? Eles acreditavam que aquele que criou o mundo e o pôs para funcionar, ok? Para eles eram assim. Ele, tipo, Deus criou o mundo, eu acredito em Deus, tá? Eu não vou falar minha religião, senão, né? Deus criou o mundo, eles pensavam que pôs para funcionar, certo? É simplesmente assim que eles pensavam. Os iluministas acreditavam que o mundo era regido por leis naturais. Desculpa pelo engasgo aqui, ok? E que era, tá? Preciso conhecê-las. Por isso, se dedicavam à ciência, tá bom? Galera, os iluministas também reagiram ao antigo regime. O que é o antigo regime? É monarquias absolutistas em que o rei, a nobreza e o clero acumulavam poder e privilégio, tá? E as pessoas eram proibidas de dizer o que pensavam. É um regime, é um artigo muito absurdo, na minha opinião, tá? Ainda bem que agora as pessoas têm. É antigo regime, tá? É antigo. Agora, felizmente, né? Agora não tem mais esse antigo regime, esse regime, né? Que as pessoas agora podem se expressar através da internet, fazer vídeos se expressando, você pode conversar. Então, você pode pensar e dizer o que você está pensando, ok? Naquela época, não podia fazer isso. Opunham-se o absolutismo aos privilégios da nobreza e do clero, a intolerância religiosa e a falta de liberdade. Resumindo isso, é o antigo regime. Ok? Galera, vamos dialogar um pouquinho aqui, galera. Para os iluministas, o acesso ao conhecimento conduzia inevitavelmente ao progresso e à felicidade. Você concorda com isso? Comente aí embaixo. Vamos dialogar aí, galera. Você concorda que os iluministas, ao acesso ao conhecimento, conduzia inevitavelmente o progresso e a felicidade? Você concorda? Qual a sua opinião? Comenta aí abaixo. Vamos dialogar. Vamos comentar aí, galera. Esse aqui é o nosso podcast maravilhoso. Ok? Agora, galera, a gente falou sobre progresso, otimismo e Deus. Agora vamos falar sobre alguns dos pensadores iluministas. Entre os dos pensadores iluministas mais conhecidos, tá? O Locke, o Voltaire, o Montesquieu e o Rousseau, tá? Vamos falar de todos eles aqui, tá? Esses são dos alguns pensadores do iluminismo. Tem outros? Tem, tá? Mas esses é o que a gente vamos comentar. Eles são mais famosos, né? Mais conhecidos. Galera, vamos começar falando em ordem. Não, em ordem não. Vamos falar sobre John Locke. John Locke, galera, e o seu liberalismo político, tá? O inglês John Locke, tá? Dizia que todas as pessoas, ao nascerem, tinham os mesmos direitos. Direito à vida, à liberdade e à propriedade. Para garantir esses direitos naturais, os indivíduos haviam criado governos. Mas se os governantes tentassem impor o absolutismo, eles poderiam rebelar-se e retirá-lo do poder pela força das armas. Por essas e suas ideias, Locke foi considerado um dos criadores do liberalismo na política, tá bom? Esse é o John Locke no iluminismo, ok? Galera, agora vamos falar sobre Voltaire, que foi citado ali de alguns pensadores, ok? Galera, Voltaire, liberdade de expressão e tolerância. O francês Voltaire, cujo nome era François-Marie Arouet, que nasceu, galera, em 1694, infelizmente morreu em 1778, viveu bastante sua vida. Ele tornou-se, galera, conhecido por suas críticas à Igreja Católica, tá? E à monarquia absolutista francesa.
por seu combate à ignorância, ao preconceito e ao fanatismo religioso, tá bom? Ele foi importante dessas importantes características do iluminismo, tá? Por dizer o que pensava, foi preso 2 vezes, tá? Como eu citei aqui no nosso podcast, tinha aquele antigo regime. Só que daí, naquela época, quem criticava, falava o que pensava, era preso. Ele foi preso 2 vezes. E para escapar de uma nova prisão, refugiou-se na Inglaterra. Durante os 3 anos que permaneceu naquele país, conheceu e passou a admirar as ideias políticas de John Locke, que acabamos de falar sobre ele. Com base nessa vivência, Voltaire escreveu Cartas Inglesas, obra na qual elogia a Inglaterra por ser o país em que havia liberdade de expressão. Na Inglaterra, galera, não tinha esse antigo regime, tá bom? Na Inglaterra você poderia falar o que quiser, tinha liberdade de expressão. Hoje em dia tem liberdade de expressão. Liberdade de expressão, galera, é, você ter todo o direito de falar o que você pensa. Você falar bem ou mal de político, de presidente, você tem esse direito, sabe por quê? Porque às vezes o seu pensamento pode ser muito importante. Sua liberdade de expressão pode ser muito importante para o nosso país, sim, tá bom? Pode ser importante, ok? Enfim, de religião e o poder do rei era limitado. Ao elogiar a Inglaterra, Voltaire pretendia criticar a intolerância e absolutismo existente na França. Que na França, galera, tinha esse antigo regime ridículo que eles faziam, que não podíamos ter liberdade de expressão, mas na Inglaterra tinha liberdade de expressão, na França não tinha, ok? Galera, Voltaire também se destacou por sua luta em favor da liberdade de expressão. Por isso que ele ficou famoso e por isso, se não fosse o Voltaire, galera, a gente não tinha até hoje liberdade de expressão. Então eu agradeço cada vez mais Voltaire por você fazer essa liberdade de expressão, tá? Mas enfim, é atribuída a ele a conhecida frase. Sim, eu vou falar uma frase que é bem conhecida de Voltaire, ok? Ó, prestem bem atenção na frase. Ele fala assim: posso não concordar com nenhuma palavra do que você disse, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-las. Como assim, meu amigo? Posso não concordar em uma palavra que você disse, tá? Por exemplo, eu falo pra você, eu não concordo com o que você fala sobre o presidente, tá? Eu sou a favor desse presidente, não sou, tá? Mas enfim, eu não concordo. Mas eu te defenderei até a morte e o seu direito de dizê-las. Porque você tá tendo essa liberdade de expressão. Eu vou explicar direitinho aqui, ó. Eu não concordo com uma palavra nenhuma do que esse atual presidente da República diz. Eu não concordo, ok? Mas tem pessoas que concordam. Eu respeito. Elas têm direito de dizê-las. E eu também. É isso o que o Voltaire quer transmitir para nós, galera. E isso que é legal dele. Ele quis transmitir que eu posso ter minha opinião sobre o presidente da República, mas o outro também tem opinião. Temos o direito de liberdade de expressão e a tolerância, ok? Muito obrigado aí, Voltaire. Graças a você, temos liberdade de expressão. Galera, vamos dialogar aqui, galera. Vamos fazer mais um dialogando. Ó, você tem respeitado o direito de seu colega, irmão ou irmã, discordar de você? Como assim? Eu vou te explicar. Você tem respeitado o direito de seu pai criticar alguma coisa que você disse? Por exemplo, de falar, você fica o dia inteiro no computador. Mas você fala, eu não fico. Você respeita o direito do seu par de discordar de você? A discordância? Ok? Enfim, galera. Agora a gente vai falar sobre o Montesquieu. O que o Montesquieu ficou famoso? Por que Montesquieu ele ficou... como posso dizer pra vocês? Ele ficou famoso. Eu vou te falar. Montesquieu e a autonomia dos poderes. Galera, essa daqui é muito legal, mano. Sério. Eu gosto muito de explicar isso, galera. Olha, é legal explicar sobre isso. Galera, o jurista francês Charles Louis Scondat, Barão de Montesquieu, que nasceu em 1689 e morreu em 1755,
não se contentou apenas em apontar problemas da sociedade em que vivia. Apresentou também soluções para resolvê-los, tá bom? Ele apontou problemas e resolveu esses problemas em que ele apontou. Olha que legal. Então, tipo, você aponta esse problema, mas você consegue resolver esse problema, ok? Ele fez isso. Em sua principal obra, O Espírito das Leis, tá? Defende a ideia de que quando as pessoas têm poder, tendem a abusar desse poder que elas têm, ok? Por exemplo, o deputado ganha esses auxílios ridículos que pagariam muitas famílias hoje, ok? O auxílio do paletó que tragam mais de 36 mil. Isso mesmo que você ouviu, o deputado ganha esses poderes, ele ganha esses auxílios ridículos que eu não vi um paletó até agora que custa esse valor. O paletó custa 160, 200, mas não tanto. 36 mil, galera. Eles só dão auxílio para paletó. E eles nem gastam com paletó, eles gastam para si mesmo. Eles gastam com um jatinho. Mas por que eles não dão para a população que está precisando ainda mais? Ok? Eu acho ridículo esses auxílios, é o que eu penso. Ok? Ó, enfim, quando as pessoas têm esse poder como deputado, eles abusam, tá? Desse poder. Ele abusa, porque ele gasta, ao invés de ele gastar somente com o paletó, por exemplo, esse auxílio, ele gasta com outras coisas, como eu disse, o jatinho, tá bom? Então, galera, era preciso evitar que o poder se concentrasse nas mãos de uma só pessoa ou um só grupo de notáveis. Inspirados nas ideias de Montesquieu, os estadunidenses Alexander Hamilton e James Madison formulavam a teoria de divisão dos poderes em três. Quais são esses poderes, Matheus? Todos nós conhecemos, todos nós que gostamos de política, comentar sobre política, sabemos. A parte executiva, legislativa e judiciária. Galera, a parte executiva é para administrar o país e executar as leis. Como, por exemplo, o presidente, o governador e o prefeito são da parte executiva. Que, por exemplo, já diz ali no nome, que executam o país, tá bom? E também, agora, como disse, a parte legislativa, tá? Que é para elaborar e aprovar as leis. Quem são esses da parte legislativa? É os senadores, os deputados e outros, tá bom? Eles, por exemplo, o presidente, ele quer que todo mundo se vista de rosa num dia, em uma semana. Você acha que tudo que o presidente faz ele cumpre? Não é ele. Porque, todo mundo tem que se vestir de rosa uma semana, ok? Não tá aprovado. Ele pega isso e envia para os deputados votarem, para os senadores, e vão decidir se vai ser uma votação boa para os deputados. Aí os deputados votam, se a parte eles concordarem, vai ser executado essa lei que é de vestir de rosa por uma semana, ok? Essa é a função da parte legislativa. Também tem a parte judiciária, que é para fiscalizar o cumprimento das leis e julgar os conflitos. Como, por exemplo, o nosso querido ex-presidente Lula, glória a Deus, que por isso que foi preso, porque a parte judiciária fiscalizou e o presidente, tá? Eles estudaram que ele tava no triplex, né? Daí, por isso que ele foi preso, porque a parte judiciária, ele fiscalizou, ok? Ok. Segundo na parte judiciária tem os juízes, tá? Segundo essa teoria, o governo assim dividido só funcionaria bem se os três poderes fossem autônomos. Isto é, se um não se intrometesse na área do outro. Isso mesmo. O presidente não pode se meter na parte legislativa, tá? E os deputados não podem se meter na parte executiva, nada. Ninguém pode se meter, cada um no seu quadrado, ok? Galera, como aqui em Brasília, no Brasil, temos a parte executiva, fica na sede de Brasília. Na parte legislativa, temos o Congresso Nacional, do Senado e da Câmara dos Deputados.
E também o judiciário, que todos nós conhecemos, 2020, que foi o famoso STF. Como dizemos, Supremo Tribunal Federal, órgão do Poder Judiciário brasileiro. Então essa que é a história dos poderes que assim foi dividido. Galera, já foi passado 20 minutos, tá? Temos bastante ainda coisas para comentar aqui no nosso podcast, ok? Bora lá. Agora a gente vai falar sobre Rousseau e o contrato social. Muitas ideias do suíço Jean-Jacques Rousseau continuam sendo atuais. Sim, todas essas ideias em que o Rousseau fez ainda continuam se aplicando, tá? Isso, uma das suas obras, o Contrato Social, Rousseau defende a ideia que a vontade geral é soberana, ou seja, só o povo é soberano, tá? Vontade geral, galera, por Rousseau, era resultado dos interesses comuns a todos, e não a simples soma das vontades individuais. Assim, para esse pensador, se o governo escolhido por um povo não estiver representado, o povo não só pode, como deve substituí-lo. Essas suas ideias influenciaram movimentos revolucionários dentro e fora da França, onde passou a viver em 1742. Galera, os escritos de Rousseau foram, por exemplo, uma das fontes de inspiração da Revolução Francesa, que daqui a pouco, sim, vamos fazer uma série nova aqui no canal de Revolução Francesa, espero, cujo lema era liberdade, igualdade e fraternidade, inspiraram também a Conjugação Baiana de 1798. Galera, o Rousseau acreditava na ideia de que o ser humano nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Por isso, para Rousseau, as crianças deviam viver durante o maior tempo possível em seu estado natural de inocência. A inocência que eu digo, falando sobre sexo, entre aspas, ele não podia saber isso. Então ele tinha que estar na inocência, brincar, ok? Enfim, agora, galera, a gente vai falar sobre a Enciclopédia dos Iluministas. A partir de 1752 foi publicada na França uma obra chamada Enciclopédia, que até hoje não se usa muito enciclopédia. Eu falar bem a verdade para vocês, enciclopédia eu usava muito antigamente, tá? Tá? Ok? Galera, a enciclopédia era composta de 35 volumes que levou 21 anos. Meu Deus, olha isso. Ela levou 21 anos para 35 volumes para ser editada. Foi muitos anos para fazer somente uma enciclopédia de 35 volumes. A ideia era reunir nela todo o conhecimento até então produzido e ao mesmo tempo divulgar para muitas pessoas. Se, por exemplo, existisse computador pudesse digitalizar, não ia levar tantos anos assim. Ia levar, por exemplo, uma semana, 3 semanas, sei lá. Não levaria. Ok? Bora lá, então. Galera, o filósofo Denis Diderot, que nasceu em 1713 e faleceu em 1784, e o matemático Jean d'Alembert, que nasceu em 1717, morreu em 1776, coordenaram a edição da obra e convidaram os artistas, filósofos, cientistas, médicos, teólogos, entre outros profissionais que fizeram para escrever os verbetes, tá? Verbetes, tá? Galera, verbetes, como posso explicar para vocês? Verbetes é um texto escrito de caráter informativo. Ele é destinado a explicar um conceito segundo padrões descritivos sistemáticos, determinados pela obra de preferência, mas comumente um dicionário ou uma enciclopédia, tá bom? É isso que é o verbete. A gente usa muito o verbete para enciclopédia, tá? Ok? Denis Diderot, escreveu que seu objetivo era tornar as pessoas mais instruídas, tornando assim mais virtuosas e mais felizes. Por fazer sérias críticas aos reis absolutistas e à igreja, a obra passou a ser proibida, a retirar de circulação as autoridades francesas. Por quê, Matheus? Por quê? Por que será, minha gente? O antigo regime, ok?
Na época, o número de pessoas que sabiam ler era proporcionalmente muito menor do que hoje. Apesar disso, a enciclopédia foi um sucesso na venda. Agora a enciclopédia você pode encontrar online ou em livro, ok? Galera, antes de mais nada, para saber mais, vamos falar sobre os Rousseaus de Sargento. Galera, as ideias dos pensadores iluministas se espalharam por cidades de reinos distantes graças ao trabalho de pessoas comuns que ganhavam dinheiro simplificando e resumindo essas ideias em panfletos e jornais proibidos. Muitos atores dessas matérias de divulgação eram bons oradores e expunham suas ideias em praças públicas, bares e cafés. Ok? Galera, eles não conseguiram fama, tá? E nem ficaram para as posteridade como Voltaire, né? Que eles ficaram famosos por causa, né? Voltaire por causa do seu liberalismo. Quer dizer, o Voltaire pela sua liberdade de expressão, o John Locke liberalismo, Montesquieu e os seus poderes. Eles ficaram famosos por isso, tá bom? Eles não ficaram famosos, né, para as posteridade como Voltaire, Montesquieu, Rousseau, mas contribuíram muito para a divulgação das novas ideias, daí serem apelidados pelo historiador Robert Randall de Rousseau da Sarjeta, ok? Galera, vamos falar agora, não falta muito, tá? A gente já termina. A gente vai falar sobre o iluminismo na economia. O que era o objetivo do iluminismo na questão da economia, ok? Os iluministas criticavam também o mercantilismo. A sua principal característica, a intervenção do governo na economia. Tá? Os iluministas eles criticavam o mercantilismo. O que era mercantilismo, Matheus? Galera, era um conjunto de ideias e práticas econômicas adotadas pelos reis absolutistas, ok? Galera, os primeiros a criticar o mercantilismo foram fisiocratas franceses. Para os fisiocratas, a única fonte de riqueza era a terra. Sim, por isso, galera, a agricultura era a mais importante das atividades econômicas. O criador da fisiocracia, François Quesnay, afirmava que a economia era regida por leis. E a mais importante delas era a lei da oferta, tá? Galera, o que é fisiocracia? É governo de natureza, tá? Enfim, voltando, quando a oferta é maior que a procura, o preço tende a baixar. Isso que é a lei da oferta que eles afirmavam, tá? O François Quesnay, ok? Quando ocorre o oposto, tende a subir. Por isso dizem a Quesnay, o governo não devia intervir na produção ou no comércio de mercadorias, devia apenas incentivar o progresso. Que progresso? Do comércio. Mas em vez disso, eles são contra isso. E isso não é legal. Tem que ser incentivar, ter otimismo, tá? Os fisiocratas criaram um lema que resumia seu pensamento. Galera, se eu falar alguma coisa errada, desculpa, mas tá em latim. Laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même. O significado era deixar e fazer, deixar e pensar, que o mundo caminha por si mesmo, ok? Isso que era o pensamento do iluminismo da economia, ok? Agora a gente vai falar sobre Adam Smith e o liberalismo econômico. Galera, diferente dos fisiocratas, Adam Smith, que nasceu em 1723, morreu em 1790, afirmou com base em pesquisa que só o trabalho cria riqueza. Portanto, para ele, a única fonte de riqueza é o trabalho, e não a terra. Ele tem uma opinião diferente do François Quesnay. Mas assim como os fisiocratas, Smith também defendia a livre concorrência e o livre comércio entre as nações. Com isso, todas elas sairiam lucrando, pois cada uma produziria somente aquilo que conseguisse fazer melhor. As nações com um perfil mais agrícola que se dedicaram à agricultura e a mais industrializadas se especializaram na indústria. Essa foi a ideia, tá? Muito bem recebida pela burguesia da Inglaterra, pois esse país estava se industrializando. Rapidamente desejava ampliar o mercado para os seus produtos industrializados. Galera, por defender a liberdade, concorrência entre as nações, os indivíduos e empresas, por ser
contrário à intervenção do Estado em economia, Adam Smith ficou conhecido como o pai do liberalismo econômico. Galera, terminamos o nosso podcast. A gente falou... Eu não resumi, eu contei tudo sobre podcast. Cara, eu devo ter deixado você surdo, mas desculpe aí, tá? Então, galera, eu espero que você tenha gostado. Já deixa o seu like, se inscreve no canal. É muito importante você ativar o sininho de notificações, que daí você não perde nenhum vídeo no canal. O YouTube te notifica. Isso mesmo. Eu espero que tenha gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Compartilhe para outras pessoas. Ok? Então é isso, galera. Eu espero que tenha gostado. Até a próxima e tchau!